Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13h04. 1h04. Acerta aí, dia 27 de fevereiro. Eu já ia falar de julho de novo. Negócio... Ah, miserável. Rapaz, o cara quer que passe logo, meu filho. Passe logo que eu quero lhe usar. 2024, no final do ano eu quero lhe usar de novo. Né? Muito bem. Terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Faltam 2 dias para acabar o mês de fevereiro, que parece que também durou uns 360 dias, né? Isso. Porque janeiro parece que teve 365 dias só no mês de janeiro. E fevereiro parece que demorou também, mas é assim mesmo, né? Tá bom. Quem tá em paz não quer guerra com ninguém, como diz a música aí, né? É assim. Hoje eu recebo a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, e nós vamos falar sobre uma doença que, inclusive, a Neide, a nossa querida Neide, amanhã tem Dr. Vinícius Menezes falando sobre lúpus, tá bom? Então não perde de jeito nenhum o Saúde em Foco de amanhã, que também vai estar imperdível. Nós vamos falar sobre esporotricose. A Neide trouxe esse assunto na semana passada, porque ela ouviu aí nos meios de comunicação que Maceió já está com um surto grande de esporotricose. E a doutora, quando foi respondê-la, falou que Arapiraca também já está aparecendo, né? Então, a gente vai falar sobre essa doença. A esporotricose é uma micose que provoca lesões na pele, é causada pelo fungo Sporotrix brasiliensis, está avançando em alguns estados do Brasil, além de ter casos registrados na Argentina, no Paraguai, no Chile e no Uruguai. Classificado como zoonose, a doença segue descontrolada, né? Então, infelizmente, né? Além do fungo Sporotrix brasiliensis, outro causador da doença é o Sporotrix schenck, encontrado em plantas, palhas, fragmentos de vegetais e fibras, vitimando agricultores e demais trabalhadores rurais. Abre aspas. Atualmente no Brasil, 90% dos casos é pelo brasiliensis. A transmissão é felina. Cachorros e humanos não transmitem, só os gatos, tá? A doença já vinha chamando a atenção da comunidade científica devido à alta nos casos registrados no Brasil. Em 10 anos, houve aumento de 162% na taxa de contaminação no estado do Rio de Janeiro. 579 em 2013 para 1.518 em 2022. Segundo o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Os casos em menores de 15 anos aumentaram de 26 em 2013 para 196 em 2022, uma alta de 653%. Mas os números já estavam crescendo em outros estados no final de maio, tá? Do ano passado, isso aqui, tá? Como São Paulo e Minas Gerais. Entretanto, não é possível saber com exatidão esses números, já que em nível nacional, a esporotricose não é uma doença de notificação compulsória, ou seja, não é uma doença que tem que ser notificada obrigatoriamente. Que tem que ser confirmada com o profissional que diagnosticou. Quando confirmada, o profissional que diagnosticou precisa avisar a Secretaria de Saúde do município, que envia os dados ao Ministério da Saúde apenas em alguns municípios e estados que adotaram a obrigatoriedade da notificação, como é o caso do Mato Grosso do Sul. Então, é uma doença terrível, né? Depois a gente vai conversar com a doutora. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o intervalo enquanto ela chega aqui, para a gente falar sobre esse assunto. Esporotricose, é um nome difícil até, mas é uma doença muito grave, transmitida pelos gatos para os humanos, e depois a gente vai mostrar umas imagens aí. Você entra aí no NN Play, no YouTube, que você vai acompanhar essas imagens aí. São imagens fortes, inclusive, tá? Dessa doença que pode ser transmitida dos felinos. Pode ser dos felinos de 4 patas para os felinos de 2 patas, como eu. Não é um gato, né, não, Sérgio Paulo? Só não tem essa voz aí que você tem aqui, né? Que você, né? De meio-dia às 13 horas tem o NN Light. Aí bota aquela música romântica, bota uma voz dessa. Aí a galera se derrete do outro lado. Você está certo Estou disso? certo. Eu vou chamar o intervalo, eu vou pro intervalo e volto já. Não sai daí não, não sai não.
Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades.
Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel. Na Rádio NN, com André Pepes. Muito bem, estamos aqui com a doutora Alexandra Nogueira da Bicho de Patas e o assunto é esporotricose, uma doença que acomete aí cães e gatos, mas apenas os gatos transmitem para nós humanos. E é uma doença que você vai ver aí pelas imagens que é um negócio que não é muito bom não, né? Então, vamos colocar aqui. A doença vinha chamando a atenção, doutora, da comunidade científica devido à alta nos casos registrados no Brasil em 10 anos. Houve um aumento de 162% na taxa de contaminação no estado do Rio de Janeiro, de 579 casos de 2013 para 1.518 para 2022, segundo o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Os casos em menores de 15 anos aumentaram de 26 de 2013 para 196 em 2022. Uma alta de 653, mas os números 653%, né? Mas os números já estavam crescendo em outros estados no final de maio, como São Paulo e Minas Gerais. A esporotricose é uma doença causada por fungos da família Sporotrix. Os vírus que mais atenua isso é o Sporotrix brasiliensis, que é um vírus brasileiro, né, como o próprio nome diz, que são encontrados na natureza em materiais orgânicos, espinhos, farpas, gravetos, plantas, terra, palha e madeira.
Para que haja contaminação, é preciso ter contato com esses materiais e se lesionar, causando a perfuração da pele. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. E eu já começo esse tema, que é um tema bastante importante, né? De relevância, porque se trata de uma zoonose, uma doença transmitida de animais para pessoas. Então, se trata também de uma zoonose. Mas eu vou deixar aqui já de início, bem frisado, informado, que o gato não é o único a transmitir essa doença, né? Nos animais, sim, porque eles terminam se contaminando, mas a doença é muito comum ser contaminado, os humanos, com restos de plantas, jardins, que é muito comum, ambientes que acumulem, né, esse fungo em específico, né, Sporotrix, e que seja também um dos principais causadores. E nos animais também, eles terminam adquirindo, ou pegando, ou se contaminando através desses ambientes. Então, a esporotricose é uma doença realmente ambiental, não é uma doença animal, né? O gato, ele é um veículo dessa doença, né? Ele termina se contaminando, adquirindo fungo e termina transmitindo esse fungo para os humanos, tá? Uhum. É importantíssimo a gente ter esse esclarecimento e essa diferença, porque não é só o gato. E outra coisa muito importante, antes que a gente comece a falar outros assuntos, é que o gato, ele é uma doença que até faz tratamento, né? O que precisa, é importante a gente saber, é que a gente precisa identificar isso o mais rápido possível. E outra coisa muito importante é que nem toda lesão em gato é esporotricose, tá? Que fique bem claro isso. Inclusive aqui na nossa cidade nós temos sim casos de esporotricose, com um número ainda baixo, não é alarmante nem assustador, como a gente tem visto, por exemplo, em Recife, né? Que um em cada 10 gatos que existiam esse tipo de lesão era esporotricose. Hoje já está mais controlado, na verdade. E como é uma doença, né, endêmica, né, ela consegue realmente se espalhar com facilidade. A gente tem aqui muitos casos em Maceió, né? Mas aqui em Arapiraca realmente já aconteceu o caso. A gente vai precisar ficar realmente atento aos sintomas que o gato apresentar. E o próprio humano, porque às vezes acontece dos humanos se infectar e não ter nem gato, né, na residência. Então, é uma doença que é preciso ter cuidado, com certeza, mas que fique claro que o gato não é o único vilão. Doutora, em relação a isso... Desculpa, não é o vilão. Pois é. O gato nunca é o vilão. Em relação à zoonose, é uma doença que é transmitida dos animais para os homens. Nesse caso, já que ele é um vírus que ele pode estar em alguns locais e a gente pode se contaminar sem a presença do gato. Para quem tem gato em casa, para quem gosta, a gente pode transmitir para eles também? Não, a gente não tem essa característica, não é antropozoonose, né? Que do humano para o animal. Na verdade, a gente consegue se contaminar entre humanos, né? É pouco comum, é incomum mesmo, porque geralmente, quando a gente vê casos, é muito isolado. É uma pessoa única que se contaminou e ficou com aquela lesão, tá? Ela não... O gato realmente é quem consegue desenvolver o protozoário e multiplicar ele na própria pele. É por isso que é uma lesão resistente, né? Mas aí ele consegue realmente fazer essa transmissão. Tá. Aí agora, você que está acompanhando a gente pelo NN Play, se você não estiver acompanhando, entra aí, que o Marco vai colocar algumas imagens. Tá? Os sintomas podem ser uma ferida que não cicatriza e aumenta de tamanho, ou uma bolinha vermelha, que na sequência apresenta um pontinho de pus, que é uma pústula, né, que chama, tipo espinha. E a partir daí se forma uma úlcera, que é uma ferida, que pode alargar de tamanho. Os gânglios periféricos que seguem o caminho linfático. Tá aí na tela aí do NN Play, tá? Exatamente. É por isso que... Desculpa, André. Pode falar. É por isso que essa doença, ela realmente ela é perigosa, não só do termo cutâneo, né? Não só na pele, mas ela fica à proximidade onde se instala. Às vezes, ela tem grande facilidade em cair na circulação e pegar realmente os gânglios linfáticos, né? Então, os linfonodos, eles são também acometidos
Isso quando a doença não é tratada a curto prazo. Isso foi quando a doença fica instalada por muito tempo no corpo, tanto dos animais, que é muito aproximado a característica das lesões dos animais e dos humanos. Então, quando se demora muito tempo, que não há tratamento correto, realmente pode levar a uma letargia, a um comprometimento dos linfonodos, febre alta, né? Eu nunca vi um paciente morrer, por exemplo, com esporotricose, mas pode acontecer infecções secundárias a isso, né? Uhum. E, mais uma vez, quando não tratadas corretamente. E sem contar que quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play é um negócio feio, né? Você não vai vestir uma camisa de manga curta com o braço de fora com um negócio daquele que ninguém quer estar perto de você. A verdade é essa, né? Ninguém, né? Depois da Covid, ninguém quer estar... Você espirra e o povo ainda olha para você de lado, né? Naquele tempo, você já lembra disso, né, doutora? A gente espirrava, o povo olhar para você assim com a cara. Até hoje, né? Até hoje. Você vai espirrar, você fica um pouco receoso. Os sinais surgem na área do corpo que teve contato com material contaminado. Por isso, é mais comum nas mãos, pés, abdômen e rosto. Pessoas com o sistema imunológico comprometido por doenças autoimunes podem desenvolver formas mais graves quando a esporotricose alcança partes do corpo como pulmões e ossos, tá? Então, doutora, é importante, é uma doença. Inclusive, eu queria lhe fazer uma pergunta. Antes de você chegar, estava falando aqui que não são todos os estados da federação que têm a obrigação de notificar, pelo menos até 2022, que é essa matéria que eu estou lendo aqui. Hoje já é obrigatório notificar? É obrigatório. Toda doença que é uma zoonose é obrigação do médico humano, quando identificado, e do médico veterinário notificar o centro de zoonose, né? Que são eles responsáveis pela catalogação de números e aí conseguir passar para a gente o número real e para a comunidade também de como é que esse número está. Então, é obrigatório. Quando se trata de uma zoonose, nós médicos veterinários, temos a obrigação. Então, identificou a doença, né? Isolou o paciente, que isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso também. Mas isolou o paciente, identificou e notificou. Tá, então tá falado aí. Bom, atenção com as crianças, viu, gente? Os especialistas alertam que é preciso uma atenção especial ao aumento dos casos em crianças, porque elas ficam muito próximas dos gatos, abraçam, dão beijo, sem contar que gato não gosta disso e o cachorro também não gosta, não. Né? Nós temos uma pequena que é uma mascote aqui. Toda vez que eu chego aqui eu vou trocar a água dela, porque às vezes tá pouquinho e às vezes a água já tá quente, né? Aí eu vou trocar a aguinha dela para tomar e tal, ajeitar. Rapaz, ela tá com as unhas grandes demais, doutora. Eu fui brincar com ela hoje, mas faltou um cabelo de sapo, como a gente fala assim, né? Pra ela dar umas unhadas aqui. Vamos fazer as unhas, viu, Dodinho? Não. Meu filho, né? E assim, eles, apesar de ter o nome de domésticos, mas você pode procurar literatura que alguns não gostam disso, não. Que a gente tá agarrando eles, não. A gente faz isso porque a gente gosta, né? Mas eles não gostam muito de serem abraçados, de serem beijados, não. E criança, como é que você vai controlar isso numa criança? Né? Acha um bichinho lindo e são mesmo. Né? A minha filha mesmo pega o bolota, coitado. É o bom dia dela, é o bolota. Aí agarra o bolota, cheira, beija. Suspeitei desde o princípio. Pois é. Os especialistas alertam que é preciso uma atenção especial ao aumento de casos em crianças, porque elas ficam muito próximas dos gatos, abraçam, dão beijos. Por isso é muito mais comum ter esporotricose no rosto, olho e nariz. A cicatriz no rosto, que a doença pode acarretar, tem potencial de atrapalhar a vida social das crianças. Preste atenção e trazer grandes impactos aí na autoestima. O aumento dos casos em crianças mostra o descontrole do espalhamento da doença. O tratamento da esporotricose em crianças também é mais delicado, pois as doses das medicações variam de acordo com o peso e existem poucas opções no mercado para os pequenos. Uma das causas, segundo especialistas, do grande número de casos de esporotricose no Rio é a falta de controle adequado dessa zoonose nos felinos. Estamos falando aqui do estado do Rio de Janeiro, que aí, como bem você falou, doutora, viram lá no felino, tem uma subnotificação ou não notificação mesmo, e aí as crianças vão brincar com seus bichinhos e de repente tá lá o problema instalado. Você vê que na maioria das pessoas, os adultos, por exemplo, as lesões são mais nas mãos, né, nos braços, porque é onde tem aquele contato, talvez um manuseio, até isso comprova que o manuseio com
o jardim, por exemplo. Então, ou mesmo contato com o gato, né? Já que a maioria dos adultos, grande parte dos adultos, eles lidam mais com os animais para cuidado mesmo, para cuidar. Já as crianças, acontece muito isso mesmo. Então, existe também lesões oculares, né? Que é muito perigoso. A questão das unhas, que você falou bem, né? Quando eles arranham, como eles têm contato com a lesão, né? Passando a patinha dele na lesão, então as unhas terminam ficando contaminadas também. E aí, por isso que a grande maioria das crianças tem esse tipo de contaminação em rosto, em boca, né? E aí, como você falou da questão da lesão, é porque ela demora um pouco para cicatrizar, né? É uma lesão que, por exemplo, a gente usa uma pomada tópica e ela já se recupera, não. Uhum. A maioria é medicação oral, né? Associado com a medicação tópica, e demora um pouco, coça bastante, né? Dá uma coceira, não dói, geralmente não tende a doer, a não ser o processo infeccioso, né? Depois do processo do fungo que se associou ali, pode existir o processo infeccioso. Mas a maioria das lesões não dói, né? Elas coçam bastante, a não ser inflamadas. Mas realmente é difícil ou de demorado cicatrização. É por isso que às vezes acontece de ficar lesão na pele, né? Aquela pele mais manchada. E aí a gente precisa realmente ter esse cuidado, né? Uhum. O que a gente fala mesmo é a questão da prevenção desse tipo de doença que pode acontecer também, como, por exemplo, a higienização correta dos animais, né? O contato com o meio externo também é muito importante, né? Restringir. Existem animais que a gente fala animais errantes, né? Animais não domiciliados ou semi-domiciliados, aqueles que vão para a rua e voltam a todo momento. Então, esses animais, eles estão mais susceptíveis a adquirir o fungo, né? Então, se tem crianças em casa, se tem algum adulto deprimido, né, com a imunidade baixa, evitar que esse animalzinho saia, né? Por isso que a gente fala tanto da castração dos animais. Então, quando a gente fala a castração dos animais, principalmente felinos, evitando doenças, a gente inclui também a esporotricose nesse meio, né? E é importante frisar, vamos diminuir essas saídas desses animais, porque não só a esporotricose, mas existem outras zoonoses, né? Inclusive a raiva, que a raiva hoje, graças a Deus, está mais controlada, mas volta e meia a gente tem um caso de raiva. Então, a raiva é a contaminação mesmo, é a infecção de um animal para outro, a maioria. Né? Uhum. Doutora, você falando aí, e eu me lembrei, tem umas imagens aí que eu mandei pro Marcarelli, amanhã é dia de Espada e Cat, lá na Bicho de Patas, a gente sempre fala isso na terça-feira. E aí você falando de unha, eu me lembrei do negócio, né? Gato faz as unhas, doutora, porque bolota, a gente corta as unhas do bolota, né? Lá, a gente vai lá e corta as unhas dele porque fica grande. Tudo, quando eles vão brincar, eles arranham a gente. Só que, olha aí, ó. Tá aí, ó. Essa imagem é icônica, né? O gato ali com uma serrinha de unha ali, né? Fazendo as unhas ali. Então, eles têm uma unha muito pontiaguda, muito afiada. Se pegar, meu amigo, pode ter certeza, né? Hoje eu tava brincando com a mascote aqui, mas faltou pouco, rapaz. Faltou nada, não. Né? Eu tava brincando com a caneta, ela estendeu a pata e eles estendem a pata para brincar. Né? Eu tava brincando com ela. E é interessante que eles estendem a pata em forma de gancho, né? Para pegar. Ela quer pegar. Um dia desse ela tava comendo uma borboleta aqui. Borboleta, teve um borboleticídio aqui na rádio. Então, vocês fazem as unhas do gato lá? Sim, cortado, né? Existem os alicates específicos. Para gato é muito fácil, aquele gato mais tranquilo, né? Porque você vê que a unha é bem fininha, é muito mais fácil até que cortar a unha do cão. E aí corta as pontinhas, né? Tem gente, antigamente, né, de uma forma errada, fazia essa daí, né? Fazia essa retirada da unha completa, André. Você acredita? Por questões de realmente não arranhar sofás, mas a gente precisa lembrar que nós tiramos os animais da natureza e nós domesticamos ele. Com os animais vieram todos os seus hábitos, né? Então a gente não pode só se adaptar, a gente precisa, na verdade, se adaptar aos hábitos deles. Então eles têm unhas para realmente arranhar, é uma forma de desestressar.
Só que a gente pode aparar essas unhas, né? Não pode Então, cortar totalmente, isso, né? Tem que deixar um amputar, pouquinho. porque já teve casos, né? Hoje é proibido, mas de amputação da unha por completo mesmo. Para que ele não arranhe, para que ele não rasgue um sofá, alguma coisa assim. Mas ele precisa se defender também, né? As garras são para defesa. Uhum. Mas a gente corta para ficar... Não fica... Ela fica bem quadradinha, não fica aquela bem fininha, né? Que arranha, mas ainda consegue arranhar, né? Sim. Mas não daquela forma fina, que naturalmente elas ficam. Tá. Então, doutora, vamos falar agora do tratamento. Como é que é o tratamento, o diagnóstico primeiro, como é o diagnóstico da esporotricose, tanto no gato como na pessoa que foi contaminada, e depois o tratamento. O diagnóstico é muito simples, né? Uma citologia de pele, a gente já consegue identificar a esporotricose, né? Que é o esporotrix, o nome do fungo, numa simples cultura, né? A cultura fúngica, né? A citologia de pele e a cultura fúngica associada. Por que a gente sempre pede a citologia de pele junto com a cultura fúngica? Porque a depender do grau da lesão, da quantidade de esporos que tem naquela lesão, às vezes na citologia, que é rápida, chegou no laboratório, a patologista já olha na lâmina, às vezes já consegue identificar aquele parasito, né? Aquele fungo, aquele gênero. Por isso que a gente pede sempre associado. E, além disso, verificar se tem algum processo bacteriano associado, porque o tratamento vai depender disso também, né? Então, as culturas fúngicas, elas terminam demorando um pouco mais para o diagnóstico, porque vai ser isolado no laboratório, né? Esperar o crescimento do fungo para poder identificar aquela colônia, né? Se é esporotricose ou outro fungo associado, porque também existem vários fungos que causam realmente um tipo de lesão bem parecida com a esporotricose, tá? Por isso que eu sempre pontuo aqui que é importante a gente realmente identificar que nem toda lesão será esporotricose. A lesão de pele não cicatriza. É esporotricose. Não, a gente já falou aqui sobre várias doenças, inclusive câncer, né? Que parece muito com algumas doenças de lesões de pele, causadas por fungo ou bactéria. Enfim, existe também a possibilidade de não encontrado, por exemplo, nessas duas amostras, que é muito difícil não encontrar, mas tem a possibilidade, a gente dar negativo ou um falso negativo por algum momento, porque às vezes os tutores já usam alguma coisa em casa, utilizam-se de pomadas, né? Às vezes até antifúngica, e termina mascarando aquele fungo, sabe, André? Então, mascara. Então, nesses casos, a gente vai precisar fazer uma biópsia. Então, o médico veterinário viu, deu negativo, ele tinha certeza que era esporotricose, deu negativo. O que é que vai fazer? Uma biópsia, né? Então, vai retirar um pedaço daquela pele lesionada e vai mandar para o estudo histopatológico. Aí sim vai poder confirmar 100%, que é um padrão ouro de confirmação, essa lesão. Nos humanos, é da mesma forma, tá? Geralmente é muito fácil de se identificar a esporotricose nos humanos. As lesões bem ulcerativas, é um pouco diferente dos animais. Por quê? Porque os animais tendem a coçar muito, a infeccionar muito. Justamente o gato, que tem aquelas unhas muito amoladas, afiadas, eles deixam a lesão muito maiores, né? Por isso. Mas o diagnóstico se dá da mesma forma. Tá? Doutora, todo animal com suspeita de esporotricose precisa ser isolado das pessoas e de outros animais. As manifestações clínicas mais observadas no gato são localizadas na face, especialmente no focinho, orelhas e patas, embora possam estar localizadas em qualquer parte do animal. Também pode haver áreas de alopecia, que é a parte que ele fica ali sem pelo, né? O uso de luvas é recomendado no manuseio do animal. Ele deverá ser levado ao veterinário para a confirmação do diagnóstico e tratamento. Aí vem um negócio aqui, doutora, que você falou aí, eu tenho muito interesse em saber disso, como todo mundo aqui também tem. Uma vez confirmada a doença, olha aí, o animal deverá ser separado do convívio das pessoas da residência, principalmente de crianças, e recolhido a um local seguro. Verdade, isso faz parte também até do diagnóstico, porque às vezes, quando esse animal chega para a gente não tem certeza 100% que é esporotricose, é como o André está informando. As lesões são de diferentes proporções, depende do estado que está. Então, esse animalzinho suspeitou, hoje, como a gente está com casos confirmados, o que a gente precisa fazer? Suspeitou, teve a característica... isso vai de conversa também com o tutor, se já tratou, há quanto tempo está a lesão na pele que ele observou. Então, primeira característica realmente
separar esse animalzinho. Geralmente eles ficam internos na clínica por alguns dias até o diagnóstico confirmatório. Quando isso não é possível, ele fica em seu domicílio, preso realmente em um local onde quem terá contato usará luvas, né? E só uma observação. Essa doença ela não vai se espalhar ou ela vai chegar até o corpo do humano ou de outro animal simplesmente, né, pelo ar, respirando, não. Então precisa ter o contato da pele com a pele do animal infectada, tá? Então por isso que a gente faz o uso de luvas, a gente faz o uso de medicações tópicas antifúngicas, inclusive banhos com shampoos antifúngicos. Aí nesse momento a gente já consegue baixar a carga de quantidade de fungos, que é para diminuir as chances de ser transmitido, né, para algum humano ou para outro animal. E, posteriormente, iniciar as medicações orais. Iniciando as medicações orais associadas com a tópica, que vai sim com antifúngicos, mas como eu falei no início, se tiver um processo já infeccioso, acometendo aquela ferida, aquela lesão, a gente vai precisar também tratar com antibióticos, né? Por isso que eu estou falando, cada caso vai ser um caso específico. E aí, começando o tratamento, André, o fungo começa a diminuir rápido, não demora muito. Uhum. É claro que a lesão demora um pouco mais para cicatrizar, para ficar a pele perfeita. Mas aí a carga fúngica, quantidade de fúngico diminui consideravelmente. Uhum. Um abraço aqui a Verônica Caetano e a Ana Paula Caetano, que estão aqui também assistindo a gente no NN Play. Doutora, os brinquedos do felino, os utensílios, brinquedos, objetos, eles, o que é que faz com eles? Que o animal tem que sair do convívio da família, mas os brinquedinhos estão lá. E aí, como é um fungo, pode estar alojado nos brinquedos. O que é que se faz com ele? Joga fora, lava? Como é que funciona? Brinquedos de gatos geralmente são sisal, né? Aquelas bolinhas de pelo. E aí vai ser difícil a eliminação do fungo por esse motivo. Vai ter que realmente descartar esses objetos que eles são com mais ursinhos, brinquedo de sisal, de corda, de cordão, porque gato a maioria é assim. Os arranhadores, porque vai ser difícil, a gente vai precisar higienizá-los eles com água sanitária, né? E às vezes não tem mais possibilidade de uso. Mas brinquedos de plástico, os comedouros são lavados e higienizados normalmente, tá? Eles são destruídos fácil com com água sanitária, são destruídos facilmente e aí faz a lavagem normal também com uso de luvas para ter cuidado nesse manejo. Uhum. Doutora, em caso de morte, o que é que faz com o animal? Ele pode ser enterrado? O que é que faz com esse animal que morreu por esporotricose? Então, assim como qualquer outro, na verdade, para ele chegar a óbito, realmente, como eu tinha dito aqui, a coisa precisaria estar muito acelerada, o processo infeccioso muito generalizado, mas, enfim, pode acontecer. Como toda zoonose, a gente precisa cavar, né, uma cova não muito rasa, não rasa, na verdade, longe de lençóis freáticos, longe de locais que têm essa contaminação ou mesmo a incineração. Hoje nós temos o serviço, né, de incineração em Maceió, mas existe a possibilidade, as pessoas os responsáveis vêm buscar esse animalzinho aqui para incinerá-lo e ser melhor, falando em termos de zoonose, né, ser melhor resguardado. Assim como também levá-lo no centro de zoonose, né, o corpinho já, né, que foi realmente em óbito, eles também aceitam para ser incinerado. E aí diminuir a transmissão. Em Maceió você tem o Pet Fênix, né? Exatamente. Que é um crematório de animais, tá? Inclusive, eu tive pesquisando sobre isso. Depois eu vou até tentar trazer esse pessoal aqui. Porque eu não quero enterrar o Bolota não, né? Porque assim, uma pessoa... Eles são uma pessoa mesmo. Né? Viveu tão próximo, né? Viveu tão perto da gente, nos trouxe tanta alegria. E aí, cara, quando morre, aí a gente vai, bota num saco, joga num terreno baldio. Não é legal, né? Então você vai aí no Instagram, pedir uma corelha para ele ver se encontra aí, Marcão. Pet Fênix, tá? É um crematório que tem em Maceió de animais. Inclusive tem velório, viu? Exatamente. Se você não sabia, tem velório. Tem velório. A gente tem alguns pacientes, né, que felizmente acontecem isso e eles vão lá, tem o velório, marca o dia para irem se despedir. Devolvem as cinzas com a fotozinha do bichinho, entendeu, É bem Sérgio? humanizado. É um negócio bem humanizado mesmo. Aliás, eu não queria ser enterrado, não. No dia que eu morresse, eu queria ser cremado também. Vou até procurar se não tem um para mim, né? Tem pro Bolota, deve ter para mim também, não é possível, não é não? Então, você vai aí,
no Pet Fênix. Então você entra aí, deve ser isso, @Pet Fênix. Você vai encontrar aí é uma dica que a gente está dando aqui. Doutora, o local onde ele habitava deve ser descontaminados com hipoclorito de sódio, caso o animal faleça. E mesmo que ele não faleça, tem que ser descontaminado mesmo, né? Não, é verdade. A partir do momento, a higienização dele vai ter que ser um pouco... Vai ter que ser mais... Tem que prestar mais atenção, né? Tem que fazer a limpeza com maior frequência. Porque, na verdade, não só em casos de esporotricose, né, gente? Principalmente gatos, existe a contaminação verminótica, né? Existe a contaminação por vermes, existe a contaminação por parasitos, por pulgas principalmente, né? Que pode também picar a gente, carrapatos. Então, assim, a higienização do ambiente do animal precisa ser sempre dessa forma, né? Os dejetos, a urina, água sanitária, sabão em pó no mínimo. A gente sabe que a gente precisa fazer essa higienização, deixar um produto agir por no mínimo 10 a 15 minutos, né? E depois retirar todo o excesso, porque lembre-se da contaminação que os animaizinhos também podem sofrer com produtos de limpeza, né? Principalmente cloro e água sanitária. E existe também as amônias quaternárias, que são produtos específicos, tá, André? Para limpezas de gatil, de canil, que evita essa propagação de fungos, de bactérias, de vírus, né? Existem produtos específicos para essa linha de tratamento, não só tratamento ambiental, mas para preventivo da rotina do dia a dia mesmo. Uhum. Ó, vou mandar para o Marco Aurélio aí. É isso aí, ó. Pet Fênix, tá? Pet Fênix, crematório de animais, Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe, tá? Você vai encontrar aí o site, né? Tem lá o site e você vai encontrar o contato também, @PetFênix, tudo junto aí no Instagram, tá? Crematório de animais. Você que eles têm um plano que você paga mensalmente, não é muito caro. E quando o seu cão falece, o gato falece, o bichinho falece, você tem lá a oportunidade. Amanhã é quarta-feira. Amanhã é dia de Spa Day Cat, né? Então o Marco Aurélio vai colocar aí na tela, porque amanhã o seu gato, olha aí, chega lá, vai tomar banho, vai ficar cheiroso ou cheirosa, né? Uma borrifada ali, não gostou muito. Mas sai todo mundo cheiroso, doutor, todo mundo bem, com as unhas feitas, né? A gente sempre separa, na verdade, a gente dá banho em gato todos os dias, tá, pessoal? Mas existe a quarta-feira, porque a gente deixa um horário, né, mais específico para eles, para que eles se sintam mais à vontade, não tenham contato com outros animaizinhos, cães, né? Aquele late-late. E aí deixa ele mais confortável. Então, mais assim, tá precisando urgente dar um banho no sábado, não tem problema. A gente acolhe eles, dá banho, mas na quarta-feira é um dia bem diferenciado. Além disso, a clínica desse mês de fevereiro e março vai estar com todos os produtos promocionais sempre na quarta-feira. Então, todas as quartas-feiras, a gente está começando com produtos específicos, né, de 10% a 15% de desconto, além de promoções nos banhos deles. Então, essa quarta, realmente, a gente separou a quarta do gato. Então, tá no Instagram lá, a gente tá sempre conversando sobre isso. E é um momento assim, porque às vezes a pessoa quer cuidar melhor do gato, mas às vezes existe, né, a questão financeira. A gente faz isso justamente que é para quarta-feira ser específica deles. Perfeito, perfeito. Então amanhã tem Spa Day Cat, 99663-1166, unidade Ouro Preto. E na unidade 24 horas, que é a unidade Baixa Grande, 98865-0800. 98865-0800. Lembrando, a unidade Baixa Grande é 24 horas para urgências e emergências, tá, gente? Abre às 8, fecha às 22, mas fica, entre aspas, né? Fica lá o plantão, fica o médico plantonista veterinário lá, caso você precise para urgência e emergência. Tem internação, tem medicação, tem vacinas, tem rações, inclusive tem rações lá naturais, tem também patês, tem remédios e tem comedouros, tem bebedouros, tem brinquedos, tem tudo para o seu pet na Bicho de Patas. Tem a unidade 1, que é no Ouro Preto, a unidade 2 na Baixa Grande, ali, quase na curva da barriguda, como a gente chama aqui, né? Doutora, muito obrigado pela aula de esporotricose. Não brinque com isso. Se você suspeitar, tiver alguma lesão na sua pele, que você viu aqui no NN Play, eita, Peps, tem gente que fala assim: rapaz, eu perdi teu programa. Não tem problema, o programa fica gravado aqui. Um abraço aqui, Vitão, guitarrista potência aqui que está assistindo a gente aqui. Muito obrigado, Vitão, pela audiência. Esse programa fica gravado, todos os programas ficam gravados aqui no NN Play. Então você perdeu? Não perdeu nada. Fica gravado aqui para você assistir quando você puder.
quando você quiser. Então, não brinca com isso não. Os primeiros sinais e esses sintomas que a gente falou aqui de esporotricose, seja no seu gato, seja em você, procure o posto de saúde próximo da sua casa, procure seu médico, fala, olha, surgiu uma bolinha aqui, eu ouvi um negócio na rádio, fiquei meio cismado aqui, eu não quero, eu quero que não seja, mas é melhor pecar por excesso do que pecar por omissão. Né, doutora? É verdade. A prevenção está sempre como o número 1. O cuidado rápido, né? A procura rápido, tanto do humano, né, no centro do posto de saúde, quanto do animal no centro do médico veterinário, para que a gente identifique mais rápido e trate mais rapidamente. Perfeito. Amanhã ainda é fevereiro, né? E por ser o fevereiro roxo, a gente vai entrevistar o doutor Vinícius Menezes, reumatologista. Olha o assunto: lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico é o nome de uma doença autoimune que o especialista vai estar falando com a gente aqui. Dr. Vinícius Menezes vai estar aqui com a gente amanhã falando sobre lúpus, tá bom? Tudo isso e muito mais amanhã a partir das 13 horas, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência. Fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência e todos agora vão curtir 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois tem 5 minutos de intervalo e depois